Amigas e amigos, queridos e queridas, fãs do nosso rádio centenário. Hoje é mais um dia de conversa, de bate-papo, daqueles momentos gostosos em que a gente relembra histórias desse rádio de tantos anos e que fez parte, o rádio, da nossa vida, da nossa infância. Muita gente cresceu ouvindo rádio, nasceu ouvindo rádio, foi trabalhar no rádio. Agora, eu preciso me apresentar porque tem gente que não sabe quem eu sou, o que eu faço e tudo mais. Então, para facilitar as coisas, está aí o meu nome e é nesse canal, que tem o nome Luiz Fernando Malhoca, que você encontra as gravações, as reportagens, os programas referentes à história do rádio. Essa é uma das nossas tantas sessões e séries. Você pode observar aqui do lado os ícones tradicionais e conhecidos do YouTube, do Facebook, do Instagram e do LinkedIn. Nós estamos também em podcast no Radiofobia, do Léo Lopes. Então, é muito fácil você acompanhar os nossos programas e desfrutar desses bate-papos que nós trazemos aqui. A minha grande dúvida hoje é como apresentar o meu convidado. Ele é um amigo, é um colega, mas eu não sei se eu chamo ele de jornalista, se eu chamo de repórter, se eu chamo de humorista, se eu chamo... Ele é tudo isso e mais um pouco. É um grande nome do rádio, tem um tempo enorme de bons serviços prestados à comunidade brasileira e é com muito prazer que eu chamo aqui para a nossa tela, para o nosso palco, para desfrutarmos desses bons momentos, Pedro Luiz Ronco. Bem-vindo! Oi, Luiz, do que você chamar, sendo você Luiz Fernando Malhoca, eu aceito. Você pode escolher o que quiser, e para mim, conversando com você, está ótimo. Mas pode ser Pedro, pode ser Pedro Luiz, pode ser Ronco, pode ser o que você quiser. Ok. E eu falei tudo isso porque você já exerceu diversas funções no rádio, né? E hoje a moçada te conhece por um lado. É o pessoal do FM, tá? Nós vamos chegar lá. Mas antes de tudo, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se alguém já fez. Eu não sou repórter, não me arvoraria a dizer, não, eu fui repórter. A gente faz reportagem na vida, faz pergunta, mas ser repórter é outra conversa. Minha primeira pergunta, eu sei que você é paulistano. Sim. O seu nome, Pedro Luiz, teria sido alguma influência do grande narrador esportivo que, imagino eu, como você nasceu ali na década de 50, ele era um grande sucesso das emissoras, acho que até da própria Bandeirantes. Teria sido influência de Pedro Luiz Pauliello, o grande narrador esportivo, e seu pai gostou do nome e deu a você, ou era tradicional a escolha de dois nomes, a mãe escolhe um, no meu caso foi assim, meu pai escolheu Luiz, minha mãe escolheu Fernando, juntou, ficou bom. Não é daqueles nomes muito esdrúxulos. Pedro Luiz também é sonoro. Como é que começou o menino na pia batismal? Pedro, meu avô materno era Pedro Scaldaferri. E meus pais quiseram fazer homenagem ao meu avô materno, Pedro Scaldaferri. E aí meu pai escolheu Luiz. E aí Pedro Luiz. E eu tenho um único irmão, o nome dele é Pedro Sérgio, quer dizer. E eu tenho um neto chamado Pedro Henrique. Então é mania de Pedro aqui na família. E é um nome do que eu me orgulho muito, e você tem toda a razão. Pedro Luiz Pauliello foi um dos maiores narradores esportivos do rádio brasileiro, com toda certeza. Mas não foi homenagem a ele, não. O Pedro vem do avô materno e o Luiz, acho que meus pais escolheram, concordaram com o Luiz, como depois com o meu irmão, com o Pedro Sérgio, como eu, com o meu neto Pedro Henrique. É uma curiosidade que eu tinha, porque eu não sei, eu já via algumas entrevistas suas, mas nunca me lembro de alguém ter perguntado isso. E como houve essa coincidência do Pedro Luiz trabalhar na Bandeirantes numa época em que você estava para nascer ou estava nascendo, então seria possível que houvesse essa homenagem, como nós vamos ter daqui a alguns anos jovens crescidos chamados Neymar,
por causa de uma outra sugestão que a mamãe tirou de um jogador de futebol famoso e outros tantos nomes que a gente conhece por aí. Eu tive a honra, Luiz, de conhecer o Pedro Luiz Pauliello e falei que tem o nome dele, para mim, eu como estava começando a trabalhar em rádio, era uma grande honra. Ele falou, mas tem alguma coisa a ver comigo? Eu falei, não, meu avô era Pedro Luiz, apenas uma coincidência. Eu falei, mas eu me orgulho muito do meu nome. Ok, a minha pergunta tradicional é essa. Quando o jovem começa a despontar para a vida, tem uns que falam muito, tem outros que cantam, tem outros que gostam de aparecer, tem outros que... Enfim, cada um tem um jeito e alguém na família começa a induzir, né? Para mim, falava o Fernando, como eu sempre fui chamado, vai ser advogado porque ele fala muito bem. Não era muito bem, era muito. Eles deviam ter parado aí. Então, achavam que ia ser advogado. E eu grudei nessa ideia e fui estudar para fazer direito. Fiz cursinho certo. E tudo mais e acabei prestando no mesmo ano vestibular para a Escola de Comunicações, que tinha acabado de nascer, ou melhor, ela tinha acabado de sair no papel, porque ela só ia começar no ano seguinte. E aí deu certo, fiz os dois e tal. No seu caso, você tinha alguma tendência para as artes, para o humor, ou para o jornalismo, ou então, porque não era o caso de aquela voz do locutor, você tem um grave bonito, mas não é aquele grave de locutor que se exigia na época para sentar diante de um texto, né, e ler como Antônio Pimentel, como Ferreira Antônio Martins. Carvalho e tantos outros, Ferreira Martins e tantos outros. Né? Não, mas como é que foi esse começo? Não foi meu caso, não. Eu sempre fui brincalhão, sempre fui sacana, sempre fui de aprontar, de brincar, de deixar as pessoas de uma situação difícil. E também sempre aceitei brincadeira e tudo. Eu queria ser médico, mas para ser médico, Luiz Fernando, você precisa estudar. E não era o meu caso. Eu queria mais jogar bola, aquele bailinho, queria assistir jogo do Corinthians, mas tentei fazer cursinho de medicina, mas o meu forte, eu confesso, não era decorar provas, não era estudar nada. E eu estava fazendo cursinho e meu pai faleceu de repente. Faleceu em uma semana. E meu pai, Vicente Ronco, prestava serviço na casa do senhor João Jorge Saad e do doutor Ademar de Barros, moravam na Rua Buquerque. Meu pai fazia de tudo, coisa aqui que eu não sei trocar uma lâmpada, meu pai era eletricista, era mecânico, era funileiro, sabia fazer de tudo, e como era de confiança da família Saad e da família do doutor Ademar de Barros, sempre prestou serviços lá, era homem de confiança. E como meu pai faleceu de repente, veja só, no velório do meu pai, o seu João foi com o Johnny, que hoje é o presidente da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. Aí ele falou, o que você pretende fazer na vida e tal? Eu falei, não sei, você está fazendo cursinho? Ele falou, por que você não faz jornalismo? Você é um cara que fala bem, que você é bem-humorado, você é espontâneo e tudo. Eu falei, seu João, não sei. Luiz Fernando, naquela hora, sabe? Pô, o velório do meu pai... Não dá para pensar. Bom, passado um tempo, eu falei assim, puxa vida, acho que o seu João deu uma boa ideia. Bom, prestei vestibular para a Faculdade Objetivo, primeira turma do Objetivo, 1973. E entrei. Só que completamente duro, sem dinheiro, sem nada, né? Aí eu fui até a Rádio Bandeirantes, na maior cara de pau, cheguei com a secretária do seu João, falei que queria falar com ele e tal. Quem quer falar? Fala que é filho do Vicente Ronco. Aí sentei na sala de espera, ele me chamou, falou, como é que tá, tal, sua mãe, seu irmão? Então, tudo bem e tal. O que você deseja? Pode falar. Falei, sabe o que é, seu João? O senhor me deu um conselho lá no velório do meu pai, por que eu não faria jornalismo? Eu realmente prestei exame vestibular e entrei na faculdade de jornalismo. Falei, meus parabéns e tudo. Mas só que eu estou sem dinheiro para pagar a faculdade. Luiz Fernando, você acredita que ele abriu a gaveta e tirou um talão de cheque? Eu falei, não, eu não quero dinheiro.
Era bem o São João, é bem isso mesmo. Eu não quero dinheiro. Não, eu queria a oportunidade de trabalhar, de ganhar o meu salário e tudo. Ele, na hora, ligou para o seu Amaral, que era, na época, do departamento... Chefe do pessoal. Isso, chefe do pessoal. Até rimava, Amaral, chefe do pessoal, é isso aí. Era, naquele tempo a gente não usava RH, você falou tudo. Departamento pessoal. E mandou contratar, e eu entrei como rádio escuta. Fiquei uns 2 meses só aprendendo e tudo, e no dia 1º de setembro de 1973 fui contratado como rádio escuta. Você vê que faz 49 anos que eu estou lá na Band. Aí... Fala. Não, e foi aí que comecei. Bom, fazendo a faculdade e trabalhando lá como rádio escuta. Para quem não é do ramo, a gente precisa explicar que rádio escuta é aquela função de captar informações de várias emissoras do mundo todo, dependendo do tipo de rádio receptor que você tem lá no setor. Naquele tempo era assim, hoje as coisas são diferentes. Mas você tinha lá um setor, um cantinho, em que havia alguns rádios receptores ligados a um gravador. Você captava um noticiário do horário X da concorrente. Podia ser de São Paulo, podia ser de outros lugares, porque Sim. Era necessário fazer isso com notícias internacionais. Vide plantão esportivo, que sempre dependeu de ondas curtas para esse tipo de informação, enfim. E aí, só para ilustrar aos nossos queridos ouvintes e audientes, como eu costumo chamar, que prestigiam o nosso trabalho, porque eles não conheceram, não sabem qual era a função. Então, a gente dá uma explicadinha, só para não ficar uma dúvida, ou, puxa vida, eu não entendi o que ele fazia. Eu pegava o gravador, gravava a notícia, depois punha um fone de ouvido e tirava na máquina de escrever. Ia parando, ouvindo e tirando na máquina de escrever, e levava para os redatores, para os editores, aquela notícia que eu havia colhido através do chamado rádio escuta. Exatamente. E daí tem uma série de coisas folclóricas que nós não vamos ainda falar delas, mas de notícias que vinham com um pequeno furo, às vezes a pressa, né, de tirar aquela notícia, passar para a mão do redator e ele colocar no ar, às vezes matava alguém antes da hora, às vezes dava uma notícia que não era exatamente aquilo, porque ouviu cantar o galo, mas cantou um pouco diferente. É verdade. A onda curta, não é? Tinha muita coisa que acontecia. Muitas vezes, Luiz Fernando, muitas vezes. Pois é. Bom, o rádio escuta já tem uma função a mais, ou seja, você já era datilógrafo, ou se não era catamilógrafo. Tinha feito curso de datilografia Esmeralda, no bairro de Santa Cecília, já havia feito. A SFDG, isso aí, limitada. Aí a gente vai em frente, vai com um pouco mais de velocidade, já vai tirando mais informações. Ninguém tinha notado que você tinha uma voz grave boa, que podia falar no rádio também, ou era só uma opção, uma oportunidade para você começar uma carreira, já que você tinha, além da amizade, você tinha um problema recente, bastante grave, ou seja, a perda do patriarca, que é quem subsidiava, quem dava a mesada para você poder se sustentar. Bom, comecei lá em setembro de 73 como rádio escuta. Em fevereiro de 74, houve um incêndio do Joelma. E aí o Zé Paulo de Andrade, que você também conheceu, estava na redação e falou: olha, eu estou com falta de repórteres aqui, eu preciso que alguém vá até o Instituto Médico Legal. No Instituto Médico Legal? Ele falou: e vá anunciando o nome das vítimas fatais lá dos corpos que chegam no Instituto Médico Legal. Eu nunca tinha falado em rádio. E fui lá. E fiquei 36 horas no Instituto Médico Legal, divulgando os nomes das vítimas fatais. E, na época, o diretor artístico da Rádio Bandeirantes AM era o senhor Hélio Ribeiro, José Magnoli.
Ele gostou, foi com a minha cara, falou que eu tinha feito um bom trabalho e tudo, e logo no Carnaval de 74 me convidou para fazer plantão no Instituto Médico Legal para anunciar também as mortes durante o Carnaval e também no HC, no pronto-socorro do HC. Quer dizer, fiquei 4 dias perambulando entre o HC e o Instituto Médico Legal. E, sei lá, eles foram com a minha cara, tanto o Zé Paulo como o Hélio Ribeiro, e aí houve oportunidade e me tiraram de rádio escuta. Isso em março ou abril de 74, e me passaram para redator. Para mim, pô, me dobraram o salário, foi uma coisa maravilhosa. Fiquei como redator fiquei 2 anos como redator, aí me passaram para editor, que haviam criado o Repórter da Manhã, Repórter da Tarde, Repórter da Noite, eram 3 noticiários de meia hora na Rádio Bandeirantes AM, fui um dos editores. Aí começou praticamente, quer dizer, eu tive não por merecimento, mas muita sorte e uma ascensão rápida, que você sair de rádio escuta e para redator, e de redator para editor, que já era um cargo mais importante. Eu vou te falar uma coisa, eu fui abençoado, Luiz Fernando. Bom, a sorte, ela bafeja quem está próxima, perto dela, e também quem está com a capacidade para receber. Você passou por um perrengue, porque chamar o Instituto Médico Legal de trabalho legal, nada a ver. Ele só é legal por questões de lei. Isso. Que fique bem claro, ele é legal por causa da lei. Agora, no Joelma, no caso do incêndio do Joelma, você tinha lá uma relação de pessoas que a cada momento ia aumentando, e o rádio, como tem que prestar serviços, cumpria o seu papel, né, de informar as famílias, que muita gente ficava preocupada. Nossa, meu filho trabalha lá, eu conheço uma amiga que estava lá, ou que foi para lá, ou que mora, mas, enfim. Correto. É o serviço do rádio. Agora, no Carnaval, eventualmente acontece alguma coisa. Eu fiz dispersão algumas vezes, também para aprender, né? E eu sempre ficava perto de alguma coisa que beirasse essa área policial ou a área legal. Porque o resto tinham os titulares que faziam, você conhece, trabalhou com vários deles, eram os que faziam a parte da informação, da transmissão, dos comentários e tal. Bom, fazendo o Carnaval, o que é que você sentiu de diferente? Porque Carnaval começa que é tudo fora do tradicional, né? É um começo, meio e fim que parece que, para quem está pulando, para quem está brincando, quem gosta de viajar, é maravilhoso. Mas para quem trabalha, parece que não tem fim. Você não vê a hora de chegar a quarta-feira de cinzas para dar uma descansada, porque aquilo não para mesmo. Então, cansa mesmo, Luiz. E ainda ficar esperando que alguém morra para poder ir para o ar, ou então alguém poderia chamar e você dizer, não tenho morte nenhuma para informar, o que também não era uma coisa muito legal. Como é que você sentiu essa coisa de sair da redação, sair do ambiente fechado e ir para a rua ou para um canto em que colocaram você para poder pegar as informações do HC e do IML? Eu me senti muito importante. Realmente, no Instituto Médico Legal não era uma fonte inesgotável de informação, mas já no pronto-socorro do HC, mas era uma coisa, era um movimento incomum. Sempre aparecia o atropelado, o esfaqueado, brigas, bêbados e tudo. Mas, quanto ao Carnaval, eu fiz 2 anos de Instituto Médico Legal e HC. E depois, subi de posto, fui fazer central de polícia com o repórter beija-flor José Gil Avilé. Ele fazia um período, eu fazia outro. Desculpa, Luiz. E também com o Renato Lombardi. O Renato Lombardi fazia uma área, o Beija-Flor fazia outra, eu cobria com esses 2 grandes repórteres. Logo depois passei a fazer ronda dos clubes, que era coisa maravilhosa, só alegria. Passava por vários clubes e dava informação, quanto é os preços, as bebidas, a orquestra, a banda que tocava.
Aí eu fiquei até sair da Rádio Bandeirantes AM até 1990. Fiquei 2 anos no Instituto Médico Legal, IHC, fiquei 2 anos na Central de Polícia e vários anos fazendo cobertura dos clubes. Aliás, num dos anos, eu não me recordo qual, o Zé Paulo de Andrade, que era o chefe de jornalismo, falou: não, chega de moleza, você vai fazer clube, está muito bom. Você vai fazer desfile de carnaval. Eu falei: Zé Paulo, eu não entendo nada. Absolutamente nada de negócio de escola de samba. Não sei quem é que canta, não sei quem é que dança, nem sei quais são as alas. Não vem com desculpa, você vai. E me puseram lá no Vale do Anhangabaú para fazer, o Zé Paulo. Aí a primeira chamada, o Zé Paulo falou: quais são as novidades aí? Foi: Zé Paulo, já se ouve o barulho dos primeiros bumbos. Olha como eu entendia de carnaval, né? Você acredita que o Zé Paulo fez, Luiz? Foi nesse momento, o repórter Pedro Luiz Ronco volta a fazer a ronda dos bares de carnaval. Quer dizer, mesmo por toda a avenida. E com toda razão, hein? Porque eu não entendi e não entendo nada. Mas não quer dizer nada. Existe lá uma pasta que normalmente se produz tudo. Quando o comentarista está em rádio, principalmente, na TV também, mas quando ele está ditando aquelas regras todas, porque a escola nasceu, porque o samba enredo faz referência historicamente a isso, está tudo escrito, é uma pesquisa que é feita por terceiros, alguém da redação da rádio, no caso lá, eu acho que era o Nivaldo Nocelli, e mais as pessoas que ele contratou. Tinha o Clóvis Messias. Clóvis Messias, me lembro extremamente. Eu cheguei a fazer carnaval com o Clóvis também. E aí... Mas eu fui desprovido de tudo. Bom, então foi bem claro do início de um e do início de outro. Você não queria fazer, e o Zé Paulo achou que você não deveria, o que casou bem. Vamos falar um pouco do repórter Pedro Luiz Ronco, que foi uma época em que eu conheci melhor você antes de ir trabalhar, e era um repórter sério. Não me parecia que era um repórter diferente no sentido do piadista, daquele que usava segundas intenções. Não, era um repórter sério, que juntamente com os demais colegas, que eram também nomes importantes, você marcou bastante, principalmente na área da política. Quanto tempo foi que você ficou nessa área e o que é que você fez mais? Você viajou para fazer Brasília, por exemplo, viajou para fazer reportagens internacionais? O Zé Paulo me tirou de editor, do Repórter da Manhã, Repórter da Tarde, Repórter da Noite, falou: ninguém te aguenta na redação, você só apronta, fala, não deixa ninguém trabalhar direito, eu vou te colocar para a rua. Luiz Fernando, eu pensei que ele ia me mandar embora. Ele falou: não, você tem condições de ser repórter. Aí, a partir de 1977, final de 77, ele passou para repórter. E eu fiquei de 77 até 91, quando eu deixei a AM da Rádio Bandeirantes e fiquei só na Band FM, que de 87 a 91 eu trabalhei nas duas. E eu vou falar uma coisa, eu me orgulho das reportagens que fiz. Quando morreu o Tancredo, eu fiquei quase 40 dias em Brasília, cobrindo a Câmara, cobrindo o Senado, cobrindo o Palácio. Fiz 2 viagens presidenciais, as 2 com o presidente João Figueiredo, uma para o Paraguai e uma para os Estados Unidos, fazendo a cobertura. Inclusive, quando ele foi operado do coração em Cleveland, eu fui o repórter da Bandeirantes que fiz as reportagens. Mas era repórter de rua, entendeu? Eu fazia trânsito, eu fazia política, eu fazia economia. É daquele que fala, não entende de nada e fala de tudo. Você tem que estar preparado para tudo, porque você não sabe a pauta que você vai receber, sabe? Você pode ir fazer um buraco de rua que houve um acidente e no mesmo dia cobrir um presidente, a visita presidencial de um governador, de um prefeito, entendeu? De um grande empresário. Então, o repórter geral era obrigado a falar de tudo e fazer de tudo. O chefe de reportagem dava a pauta e você saía na rua, saía de manhã na rua, voltava à noite.
E a gente lembra do Jacarezinho, com toda certeza, né? Então pegava o gravadorzinho, instalava no telefone e mandava as reportagens lá para o Morumbi para serem editados, ou então ia na íntegra. E eu fiquei como repórter do final de 77 até o começo de 91. E eu me orgulho muito de ter trabalhado com um pessoal muito bacana, não só do jornalismo, que eu também fiz futebol, fazia a parte esportiva, o único que começou a fazer ocorrências policiais dentro dos estádios de futebol, fiquei vários anos, com muitas histórias interessantíssimas, e trabalhei ao lado do pessoal do esquete do rádio, que eu era ouvinte antes de ingressar na Bandeirantes. E, fazia texto também fiz textos para o Zé Paulo de Andrade, para o Salomão Esper, para o Ferreira Martins, para o Trabuco, para o Vicente Leporassi, e para tantos outros. Marcos Baby Durães, eu fazia o noticiário do Marcos Baby Durães, Ney Costa, o Ferreira Martins, que era o programa da tarde, Humberto Marçal, e tantos outros amigos, para o Mui Bucuri, Antônio Pimentel, Antônio Carvalho. Fui repórter do Acontece, que era um programa que o Antônio Carvalho apresentava, e era o repórter do Acontece. Entre 16 e 17 horas, de segunda a sexta-feira, eu apresentava um convidado, ia até a casa, até o escritório, até o local que ele estava, e era o repórter que fazia a reportagem do dia, vamos assim, a principal reportagem do dia. E trabalhei muito tempo com o senhor Antônio Carvalho, pessoa maravilhosa também. É uma vida de muitos aprendizados. E você foi meu diretor artístico? Eu fui. Aliás, deixa eu falar uma coisinha curiosa que eu me lembrei exatamente agora, na sua última fala. Eu tinha uma função um pouco espinhosa. Eu não era mais do que o José Paulo de Andrade, ele era o mestre do jornalismo, como sempre foi. Eu não era nada além de um coordenador artístico, diretor artístico, e na área esportiva, o Fiore era o mestre. Certo. Agora, veja só a posição em que o senhor Salomão Esper, recém-citado, meu diretor superintendente da parte artística, onde ele me colocou: você tem que ser o fiel da balança. Numa quarta-feira, de tantas outras, o Zé Paulo entrava na minha sala e dizia assim: olha, nós vamos transmitir na próxima quarta-feira a CPI em Brasília, porque naquele tempo CPI era uma coisa séria. Merecia acompanhamento e transmissão. Nós temos um setorista em Brasília, mas não dá para fazer tudo o que ele tem que fazer, até porque os prédios são bastante distantes e tal. Então, eu vou mandar o Luiz Carlos Gertel, eu preciso de autorização para fazer o pedido de viagem. E mais, a viagem, o dinheiro, o hotel, aquelas reservas todas que eram necessárias. Eu falei, mas quarta-feira à tarde, José Paulo, nós temos transmissão do futebol. Ah, não, mas a CPI é mais importante. Falei, deixa eu pensar. Obviamente, para ele, do jornalismo, era a coisa mais importante, era o fato mais importante. Fiore, vem até a minha sala aqui que eu quero conversar com você. Eu preciso transmitir a CPI. Não, porque nós temos um jogo importantíssimo da quarta-feira à tarde, nós temos que dar os comerciais para o patrocinador, e isso e aquilo. E eu ficava pondo pezinhos na balança para saber para que lado eu iria pender. Ou a gente transmitiria o jogo, e quando a bola fosse para fora, chamava Brasília e entrava o Gertel, ou a gente transmitiria a CPI e vira e mexe alguém do plantão esportivo, ou o próprio narrador do jogo, dizia gol no Pacaembu, e aí abria-se, parava a CPI. Tinha que ser isso. Agora, como é que eu decido? Quem sou eu para decidir o que é mais importante e o que não é? E com duas feras, hein? Pois é isso que eu digo. Então, os grandes mestres, e para mim, principalmente, eu tinha um respeito muito grande, como sempre tive, pelos dois, não só pela função, mas também pela capacidade, pelo que representavam. Então, eu estava lá para ajustar essas coisas. Aí a gente ia lá falar com o Dr. Samir,
que era o diretor superintendente da área comercial, ele dizia, olha, nós temos que dar tantos jogos para o patrocinador, ele comprou o número X, pode ser que nesse mês sobre um, sobre dois, talvez dê para fazer a CPI e tal. A CPI, obviamente, não tinha patrocínio. Então, Quem não queria? tinha como patrocinar. Pois é. Então, não tinha como arranjar uma cerveja ou uma pizza para uma pizzaria melhor, para patrocínio da CPI. Então, nessa altura do campeonato, a gente tinha que achar uma maneira técnica de definir o que ia fazer, se um ou outro, porque os dois não dava para fazer, os dois eram exatamente no mesmo horário, e a CPI ainda alongar-se-ia um pouco mais. Eu só aproveitei esse gancho, porque você me fez lembrar exatamente daquele momento, daquele sufoco, um dos, que eu passei com Zé Paulo de um lado e Fiore do outro. Você falou... Fala, permito. Se você me permitir, Luiz, você falou um nome aí, que fui eu quem o levou para a Bandeirantes. A gente trabalhava junto na Folha, fazia esportes na Folha. Luiz Carlos Guerto, que, aliás, foi padrinho do meu primeiro filho, né? E o José Paulo de Andrade, que foi meu padrinho de casamento. Perdemos as duas pessoas no mesmo ano, em 2020. José Paulo faleceu em julho, e o Lulu, né, como ele chamava, Luiz Carlos Guertel, faleceu em novembro também de 2020. Dois dos meus maiores amigos. Sim, e excelentes profissionais. Com certeza. O Luiz Carlos Guertel, além de ser um excelente repórter, ele era um cronista, algo que não é para qualquer pessoa. Não. O cronista, ele tem uma veia poética, ele tem alguma coisa a mais, sabe? Ele é um literato, ele tem muito mais do que o que nós, profissionais de jornalismo, temos quando fazemos o nosso trabalho direto. Ele tinha algo que era um perfume diferente. E ele conseguia... Advogado também. Sim. E isso passava de uma maneira muito gostosa e foi a marca que ele levou até se aposentar e até depois nos deixar. Você falou em idade de permanência e me faz lembrar o seguinte. Pelo que eu sei, o Salomão, que se aposentou há poucos anos, quando fez 90 anos, ele está, em 2022, ele faz 93 anos, portanto, vai fazer 3 anos que ele saiu do ar como o diarista, vamos dizer assim. Ele ainda 26 de outubro de 1929. Exatamente. Esse é o dia do aniversário de Salomão Esper. Nós sempre tivemos em conta que era o funcionário mais antigo da Bandeirantes, porque os demais tinham saído, mudado de emissora, alguns faleceram e tal. Você hoje representa o nome de carteira registrada mais antigo do Grupo Bandeirantes de Comunicação? Sim, até 2020 eu era o quarto. O Zé Paulo faleceu, o Salomão se aposentou, o Giba da discoteca, que você conheceu muito bem, Sim. Também se aposentou. É isso. Então, eu fiquei agora com 49 anos, dia 1º de setembro desse ano aqui, de 2022, completei 49 anos de Grupo Bandeirantes, embora o Johnny Saad fala que ele entrou um pouquinho antes. Eu falei, não, dono não vale. E você não trabalhava, você só era registrado para ganhar salário. Quase que eu perco o emprego. Na brincadeira, lógico. Mas hoje, e eu me orgulho, Luiz Fernando, eu me orgulho muito de 49 anos. Eu vou falar. Uma vida. A Bandeirantes faz parte da minha vida, pô. Eu era solteiro, casei, criei, graças a Deus, consegui colocar 3 filhos em faculdade, tenho 3 netos e tudo, e sempre trabalhando na Bandeirantes. A Bandeirantes, se eu tenho alguma coisa hoje, e graças a Deus o que eu acho que eu mais tenho é nome, porque você pode não gostar do meu trabalho, que eu acho que, democracia, você pode gostar ou não pode gostar, mas ninguém vai falar
o repórter Pedro Luiz Ronco, o apresentador Pedro Luiz Ronco, levou um centavo que não era seu. Meus filhos nunca terão vergonha do nome Pedro Luiz Ronco. E graças a Deus, onde eu vou, que eu encontro ex-companheiros ou companheiros, sabe, é um carinho muito grande. Esse é um orgulho que eu tenho, que eu vou levar até aquele dia, que tomara que demore um pouquinho mais. É um patrimônio, o patrimônio da gente, a honestidade é tudo, a gente tem mais é que cuidar disso. Oi? Ligou a porcaria aqui do telefone. Ah, tá. Eu tenho o costume, às vezes, de falar um pouco mais alto na gravação ou no bate-papo, e às vezes o aparelhinho responde como se... Foi isso. Foi você entende mesmo, hein? Até no telefone você entende, hein? Não, acontece. Outro dia, conversando com o Salomão, num dos almoços que a gente teve recentemente, ele falou alguma palavra, a Alexa ouviu e saiu falando alguma coisa. E eu pedi a Alexa para não se intrometer, que aquela conversa era só entre nós dois e ela não tinha que responder nada. Ela disse, não estou compreendendo. E não era para compreender mesmo. Ela pegou, captou algum som que está pré-gravado e acabou respondendo. Eu tenho um aparelho que eu estou com problema de visão, né? Degeneração da mácula, quer dizer, só enxergo imagens. Né? Nem para ver o relógio. Tem um aparelho aí que me puseram aí, tal de Google, eu falo, ei, Google, que horas são? Ele responde. Me ajuda bastante, vou te falar, viu? Não, olha, se você falar ou programar bom dia, você fala, eu não posso falar alto, porque senão vai sair gravação daqui também. Mas você fala a senha, vamos dizer assim, né? Que é a comunicação inicial, e depois você fala bom dia, ele te dá a previsão do tempo, a temperatura, como vai ficar o tempo, tudo isso está lá dentro dele, está dentro da caixinha. É só você conversar, começar a programar, e ele te dá essas informações o tempo todo. Quero ouvir a rádio tal. Ele vai lá e bota a rádio para você ouvir. Então, essa é uma coisa que você tem que aproveitar bastante, porque ele facilita, depois de tantos anos de trabalho, ele facilita a sua vida. Agora, vamos lá. Não, foi que às vezes eu uso assim, eu quero ver os Beatles, quero ver Julio Iglesias. E não é que o danado toca mesmo? Não, você não tem noção de como o Salomão aprendeu, já que falamos dele mais de uma vez, o que ele já aprendeu. A filha mais nova fez um caderninho para ele, e com alguns escritos do que ele deve falar, comandos. Né? Aí ele pede, eu quero ouvir Carlos Galhardo, e vai a seleção de Carlos Galhardo. Eu quero ouvir Orlando Silva, que ele considera ainda o melhor cantor do Brasil, e vem a relação toda, e ele vai se divertindo e passa o seu tempo, até porque ficar lendo o jornal o dia inteiro, como ele faz até hoje, é um tanto quanto, para mim, enfadonho. Ele adora e faz isso o dia inteiro, porque parece que ele não saiu do ar. Salomão Esper é uma figura única, tem um carinho muito grande, me ajudou muito quando eu era superintendente, quando acabava o dinheiro no meio do mês, Salomão, dá para fazer um vale e tudo. E a gente tinha e tem um carinho comigo, porque a gente deu muita risada junto e chorou muito por causa do Corinthians. Eu estou vendo, inclusive, que a sua vestimenta, que não é verde. Não tem nada a ver em casa. Vermelho, pois é. Então... Meu pai era em 14. Os 3 irmãos que ele tinha, palmeirense, e ele corintiano. Minha mãe, 4 irmãos, 4 palmeirenses. Da minha família só salvou meu pai, e agora eu. E meus netos e filhos, lógico. Bom, ia perguntar para você, independente do futebol, que a gente sabe bem, como é que surgiu a ideia de você ir para o FM? Quem teve a ideia? Foi o patrulheiro? Foi você? Foi o seu jeito de ser? Bom, vou te contar uma história, pretendo não ser muito rápido. Eu fazia trânsito no AM. Num período, fazia boletim de trânsito. E
o seu Lisandro Antônio era o coordenador, o diretor da Bandeirantes FM. E perguntou se eu não queria fazer uns boletins de trânsito também para o FM, que pagaria um cachê. Opa, um dinheirinho a mais, com toda certeza. E comecei a fazer boletins de trânsito. E eu sempre fazia uma coisinha, um modo, um linguajar diferente do AM para o FM. E, em determinado momento, em 1987, o Lisandro contratou o João Carlos Ribeiro, patrulheiro Joca, para ser o coordenador, para ser o segundo dele lá. E aí vieram falar para mim que ele não queria boletim de trânsito, não queria, que ia mandar várias pessoas embora, e queria mudar toda a equipe. E que eu seria um deles. Eu falei, pô, nem me conhece, pô, João Carlos Ribeiro, não conheço ele também. Por que ele vai mandar embora? Aí falaram que ele queria falar comigo na sala dele. Isso foi no meio de uma semana lá. Aí eu peguei e fugi, não apareci, nada. E ele estreou na segunda-feira, logo da semana subsequente. E eu tinha que fazer boletim, porque era patrocinado, e entrei no horário dele, que era 7 horas da manhã, que ele começou a fazer o horário. Aí ele me chamou, eu falei... Malhoca, eu falei de tudo que você possa imaginar. Eu falei de futebol, falei de movimento grêmio, falei um monte de baboseira e não dei uma informação de trânsito e me despedi. Eu pensei, agora esse sujeito tem motivo para mandar embora. Qual é? Vai mandar embora sem conhecer? Agora que eu aprontei, ele pode mandar embora, vou perder meu cachê. E aí fui para o rádio na hora do almoço e falaram, o homem está te esperando lá. Falei, bom, vamos aguentar agora a bronca, né? Cheguei lá, se apresentou, pode me chamar de patrulheiro Joca e tal. Olha, adorei o que você fez no ar. Eu preciso de um negócio mais alegre, mais movimentado e tudo. Pô, gostei do seu jeito simples de falar escrachadamente, mas só que uma vez, da próxima vez que entrar, pelo menos dá uma informação de trânsito. Você falou de tudo menos do trânsito. Aí eu falei assim, mas você não vai acabar com o boletim de trânsito? Não, quem é que vai falar? Eu falei, não, deixa para lá, esquece. E aí, isso aí foi, acredito que em maio de 1987. E ele falou assim, vou te dar 5 minutos para você falar. Você fala as suas abobrinhas, dá o boletim de trânsito e pede uma música brega, mas bem brega, daquelas horríveis. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque a nossa música vai ser black music e não vai tocar quase que música nacional, música brega, nem pensar. Então, para os ouvintes começarem a brigar com você. Aí ele me deu 5 minutos. Isso foi em maio de 87. E a partir do dia 3 de novembro do mesmo ano, 1987, ele falou assim, estou a fim de fazer um programa das 7 às 8 horas da manhã, já tem o nome. Falei, qual é o nome? Ele falou, A Hora do Ronco. Pegar o seu sobrenome e a Hora do Ronco. Eu falei, mas vai ter texto para ler? Ele falou, não, vai sair da nossa cabeça, vamos falar bobagem, vamos falar com os ouvintes e tudo. Aí começou a Hora do Ronco, primeiro das 7 às 8, depois das 7 às 9, depois mudou, passou para ser das 6 às 9, e agora, 3 de novembro de 2022, se Deus quiser, a Hora do Ronco completa 35 anos de existência. Para quem achou que não duraria uma semana, Luiz Fernando, está com tempo bom, não está? Não só um tempo bom, como você achou o caminho certo, vocês que estão acompanhando a gente e que às vezes estão em dúvida, será que vou ser mandado embora ou não? Olha, eu dei uma bela de uma dica. Né? Já a hora que você tiver que falar alguma coisa, você fala tudo que não era para falar. Aí você vai dar uma chance, um ensejo para ser mandado embora. Mas também tem o outro lado da moeda, que pode ser certo. A saída. Pois é. Graças a Deus, para mim deu certo. Ele não pensou no verso da moeda, ele pensou só na frente. E, de repente, ele descobriu a grande jogada. Olha, Luiz, eu não espero ser assim, bom, com capacidade nem pensar, de um Salomão Oeste, de um Zé Paulo de Andrade. Não, o Salomão ficou 60 anos no grupo, o Zé Paulo quase a mesma coisa. Mas se eu completar, em 2023, 50 anos ininterruptos de Grupo Bandeirantes, eu já vou estar muito feliz da vida, com toda certeza que eu adoro essa profissão, adoro o que eu faço e amo a Bandeirantes.
Não, você nasceu para isso, não tem dúvida alguma. E atenção, pessoal do cerimonial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pode preparar uma medalha, pode preparar aquele diploma que depois a gente guarda e não abre mais, mas é importantíssimo marcar este número 50, porque é meio século de existência. O rádio tem 100, o Ronco tem 50, uma mesma emissora. É. E eu falo, brinco com os chefes, brinco com os amigos lá, inclusive com o Ricardo Saad, que é um dos sócios, e mesmo com o Johnny. Falei assim, ó, estão reformando o estúdio. Esse estúdio vocês têm que pôr uma plaquinha. Estúdio do Ronco. Aí eles falam assim, quando você morrer a gente põe. Eu falo, eu não quero, pô. Aí não interessa. Eles fazem a sacanagem também, lógico. Claro, claro, claro. Mas você merece e já tem as honras por parte do público, porque se você está no ar há tanto tempo, falando bobagem ou não, acordando as pessoas com bom humor, isso é a marca que você criou junto ao grande público que você tem e a emissora também. E para a emissora se manter na posição em que ela está frente a tantas outras, fora as piratas, fora as emissoras de internet, que a toda hora aparece uma emissora nova copiando alguma coisa daquelas tantas emissoras que nós já fizemos na vida, já trabalhamos em uma ou outra, pelo menos. Então, a concorrência é grande, né? Não se faz a todo vapor para que possa ouvir todas essas emissoras. Mas a prova está aí. O Ronco vai para 30 anos com o mesmo programa, na mesma emissora. 35. 35. 35. 35, não é brincadeira. Luiz, eu sou uma pessoa... eu não entendo nada assim da parte diretiva, como você que foi diretor artístico, eu não teria condições nunca de saber o que é bom, o que é ruim para se tocar numa rádio AM, numa rádio FM, porque, sabe, não tem essa aptidão. O meu negócio é abrir o microfone e falar o que vem na cabeça. A parte musical, muita gente fala, pô, toca isso, toca aquilo. Graças a Deus, não é a minha área, porque eu não queria estar na pele. Você, por exemplo, que foi diretor artístico, tinha que saber o que você colocaria no ar, que seria de agrado para os ouvintes. Então, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em falar bobagem, em brigar com os ouvintes, porque no ar, você já deve ter ouvido a Hora do Ronco pelo menos uma vez na vida, eu sou sem vergonha, eu sou canalha, eu não tenho família, eu só vivo na zona, você entendeu? Muito contrário do que o Pedro Luiz Ronco, o ser humano é Pedro Luiz Ronco. Mas só que os ouvintes entenderam o que é a Hora do Ronco. Na Hora do Ronco eu sou um mal-humorado, que quer brigar com os ouvintes. E graças a Deus, eu não ligo, a gente sempre faz uma pergunta todo dia, a maioria das vezes é pergunta de bobagem, de sacanagem, e eu bato nos ouvintes. Mas os ouvintes não levam isso como desaforo, nada. Sabe que é aquele momento de descontração. E eu não ligo para casa de ninguém. A gente solta uma pergunta, e aí os ouvintes ligam para a Band FM querendo responder. Eles sabem que eles começam a me brigar comigo, também na boa e tudo, mas sabe que a última palavra é minha. Eu dou a última palavra e desligo eles do ar. Quer dizer, eu sempre saio na vantagem. Às vezes eu levo umas entortadas legais, mas eu adoro o que eu faço, sabe? E a vida está tão difícil. Eu que sou jornalista, eu tenho que confessar que é triste, porque o rádio ou a televisão, qualquer meio de comunicação, de cada 10 notícias que você informa, que você dá para os seus ouvintes, para os seus clientes e tudo, 8 são tristes, 8 são tragédias, é fome, é doença, é desemprego. Então, sempre que, desde quando foi criada a Hora do Ronco, Luiz Fernando, era para não contar coisa triste, era para falar bobagem, para tentar alegrar. Então, a Hora do Ronco é divertimento. Você pode gostar ou não, mas com certeza umas boas gargalhadas você vai dar. Como você bem disse, a Hora do Ronco teve 1 ou 2 horários um pouco diferentes, mas todos eles no começo da manhã. Você é uma pessoa que acorda normalmente cedo, ou você acorda para fazer o programa? Ou você é uma pessoa que acorda bem-humoradamente, ou você acorda para fazer o programa? Ou você é uma pessoa que acorda normalmente cedo, ou você acorda para fazer o programa? Ou você é uma pessoa que acorda bem-humoradamente, ou você acorda para fazer o programa? Ou você é uma pessoa que acorda normalmente cedo, ou você acorda para fazer o programa? Ou você é uma pessoa que acorda
de vez em quando, dependendo do pé esquerdo, você vira um pouquinho o jogo? Vou dar duas respostas, Luiz Fernando. A primeira, eu acordo cedo há muitos anos e não gosto, mas eu não trocaria o horário da hora do ronco, das 6 às 9, por qualquer outro horário. E eu acordo, apesar de não gostar de acordar cedo, eu acordo sempre de bom humor, sabe? Dificilmente eu acordo assim de pé esquerdo, brigado com o mundo. Eu sou uma pessoa alegre. Só fico triste quando meu time perde, você entendeu? Ou quando há uma doença e tudo. Mas os ouvintes não têm nada a ver com isso. Os ouvintes estão sintonizados em você, por exemplo, na hora do ronco, é para ouvir palhaçada, é para ouvir besteira. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas. E eu sigo muito. O Salomão sempre fala isso. Os ouvintes não têm nada a ver com os seus problemas. Você tem que ser profissional. É verdade ou não é, Luiz Fernando, que ele fala isso? Exatamente. Você entrou, quando você pisou nos chapadões do Morumbi, que o nosso já citado Hélio Ribeiro, que a gente sempre precisa homenagear, criou essa expressão. Quando você chega, você tem que vestir a roupa, o tipo. Você encarna o tipo que você faz, seja ele na função A, B ou C, na profissão que é comando ou na profissão de respeito de subalterno, enfim. Tudo aquilo é uma hierarquia, tudo aquilo é uma equipe, não se faz nada sozinho, não se faz sucesso sem que você tenha uma escada, que você tenha um colega, que você tenha alguém abrindo o microfone. Sempre foi assim. Hoje o próprio locutor pode abrir o microfone, mas antigamente você dependia sempre do operador de som, e nós tínhamos entre eles maravilhosos colegas que seguravam uma barra. Se a gente começar a conversar com eles, eles sabem. Luiz Fernando, posso contar uma coisa sobre a minha vivência de rádio? Em 1997, eu já fazia a hora do ronco e tudo, e tinha que ser de bom humor tudo. E minha mãe estava internada, mas muito grave. Sabia que eram poucos dias. Os médicos já tinham falado que não resistiria muito. E eu, entrando no programa e tudo, para fazer palhaçada e tudo, e, sabe? E a cabeça no hospital, né? Será que ela está bem? Será que não tem o mesmo jeito? Estava com câncer e tudo. Aí eu, fiz uma sexta-feira, 1º de agosto de 1997, eu fiz o programa, aliás, dia 31 de julho de 97, eu fiz o programa da sexta-feira, o Joca era o diretor, eu falei, Joca, eu não tenho mais condições morais, físicas, psicológicas para ficar falando bobagem, falando besteira, sem saber o que vai acontecer. E eu quero que você me dê aí uma licença até que vai acontecer. Os médicos já falaram que não tem jeito. Isso foi numa sexta-feira, no dia 31 de julho de 97. Minha mãe faleceu no dia 3 de agosto, no domingo. No domingo. E aí eu fiquei só uma semana fora, que ele me deu licença e tudo, porque eu não tinha condições. E eu não queria demonstrar para os ouvintes que eu não era o ronco sacana, brincalhão. E eu não tinha cabeça também para fazer brincadeira, porque tendo um ente querido daquele jeito, sabe? A sua cabeça não funciona direito. Então, eu preferi pedir para o Joca lá para parar naquela sexta-feira. Infelizmente, ela faleceu no domingo, só fiquei uma semana e voltei, porque os ouvintes não têm nada a ver com os nossos problemas pessoais, verdade? E a vida continua, não tem jeito, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. Ronco, nós estamos nos 5 minutos finais desse gostoso bate-papo. O que é que você não fez na vida ou no rádio, pode ser nos dois, que você gostaria de fazer e ainda dá tempo? Não, eu acho que não dá mais tempo, mas eu gostaria muito de ter apresentado um programa jornalístico, entendeu? Como o Antônio, não teria condições profissionais como o Antônio Carvalho, como o Zé Paulo de Andrade, como o Salomão Oeste, mas gostaria.
basta dizer que antes de eu me mudar definitivamente para a FM, quando eu saí, em 91, da Bandeirantes AM, eu conversei com o Zé Paulo. Falei, Zé Paulo, eu queria uma chance de apresentar um programa jornalístico e tal aqui na Bandeirantes. Já não aguento mais repórter, sair na rua e tal, são 20 anos e tal. Eu falei, olha, profissionalmente, você tem todas as condições de apresentar. Só que tem outros repórteres também têm as mesmas condições que você, e uns estão na casa há mais tempo. Então, não é porque a gente é mais do que amiga, como irmão, que eu vou dar essa oportunidade para você. Falei, bom, eu entendo a sua posição, mas eu só estou dizendo aqui que eu estou saindo do AM, vou ficar só no FM, não vou trabalhar mais na Rádio Bandeirantes aí. Você está louco? Você vai se arrepender? Depois não venha, Zé Paulo estourado, não venha depois de joelhos pedir o emprego, se você perder o emprego no FM. Então, não, Zé Paulo, pode ficar sossegado que isso não vai acontecer, eu não vou pedir. 2 dias depois, ele me chamou na sala. Eu já tinha saído 3 dias, já tinha saído do AM só do FM. Me chamou, falou, senta aí. Quer fumar um cigarro? Eu falei, quero. Naquele tempo podia fumar. Eu estava nervoso, eu não queria que você saísse e tal. Falei um monte de bobagem. Falei, não, deixa para lá. Não, falei um monte de bobagem, quero dizer o seguinte, eu tenho certeza que você vai continuar durante muito tempo com a Hora do Ronco na Bandeirantes FM. Mas não fique com isso na cabeça. Se um dia você se cansar e eu ainda for diretor de jornalismo, você vai ter lugar aqui. Esse era o Zé Paulo de Andrade. Nervoso, mas um ser humano espetacular. Não, ele falou como paizão, a gente sabe disso. Isso. Na hora, o taurino explode e não quer nem saber de... E você, como diretor, quantas vezes não foi obrigado a dar bronca? Às vezes a gente até extrapola, porque aquele momento é um momento em que a coisa já, sabe, a última gota d'água já saiu do copo, já está transbordando. Quero dizer que o Luiz Fernando Malhoca, como meu diretor, nunca alterou a voz comigo, mas já me deu algumas broncas. Mas talvez fosse só para melhorar um pouquinho, para dar Conseguiu. Uma aqui e tal, e dar uma arredondada na coisa que quando a gente está falando a gente não percebe. A gente comete erros, a gente deixa uma concordância, às vezes, errada no ar e não percebe. Então, quem está do lado de fora ouvindo tem mais oportunidade de dizer isso. Diga. Digo que eu vou te falar uma coisa. Você me emocionou de me dar essa oportunidade de conversar novamente com você no ar, e não em particular, nem comendo quibe nem estirra, você entendeu? Mas, obrigado por ter me convidado, que eu sei que você seleciona muitas pessoas com quem você faz esse bate-papo. E para mim foi uma honra muito grande. Espero ter essa gravação para guardar para os meus filhos e para os meus netos, e do carinho que você tem para com a minha pessoa. Deus lhe pague por tudo. Marcelo, você sempre foi um querido colega, um grande profissional. E como você fazia parte da equipe do Zé Paulo, eu não podia acariciar muito, senão levava broncas. Eu não podia misturar os terrenos. Né? Você falou uma grande verdade. Pessoal do artigo. Eu tinha você nunca pisou em terreno alheio. Não podia e não devia também. Ronco, eu não poderia fechar esta série dos 100 anos de rádio sem colocar você para me contar histórias que eu sabia algumas e não sabia muitas. E assim é com todos esses seres humanos queridos que nos prestigiam, que estão nos assistindo, que vão ver essa gravação, que vão assistir depois, e muitos, com certeza, seus netos vão crescer, vão ter a chance de ver um dia o vovô, quando tinha seus 70 anos de idade, mais ou menos, vamos arredondar, falando, contando a história da vida, fazendo um pequeno resumo, muito pequeno, sobre o que ele já fez e outras tantas histórias que, às vezes, o rádio não teve tempo de registrar. O nosso negócio é registrar e deixar patente que o Ronco foi importante e sempre será uma marca na história do Rádio Centenário. Deus lhe pague, e só quero um compromisso seu. Daqui 25 anos você me entrevista outra vez, tá bom?
Se Deus deixar, aqui ou em qualquer outro meio de comunicação que nós tivermos à mão, faremos essa conversa, pode ser até antes. Grande abraço, Ronco. Bom, eu que agradeço. Obrigado por tudo, senhor, doutor, professor, doutor Luiz Fernando Malhoca, e vai Corinthians. E vai, então, bom, deixa para lá. Para não brigar, obrigado, Ronco. Tchau, tchau. Esse foi Pedro Luiz Ronco, querido amigo, querido. Às vezes as pessoas têm uma ou outra coisinha diferente da gente. Eu sou palmeirense, ele é corintiano, eu respeito por isso. Mas, de resto, eu sempre concordei com o trabalho dele, eu sempre achei um grande profissional e já passei do horário antes que eu leve bronca da produção. Agradeço a sua participação e conte para os amigos que nós estamos em todas as redes sociais e também no podcast do Radiofobia, do Léo Lopes. Semana que vem a gente volta. Até lá.